Fala, turma! Aqui quem fala é o Felipe Dendem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de opções. Turma, espero que estejam gostando aí do curso, estejam aproveitando. E hoje nós vamos falar sobre as puts. Vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou das calls no mercado imobiliário, nós vamos usar dentro do mercado de puts. Mas antes de tudo, para quem ainda não me segue aí, ativa o sininho, né? Dá o seu like. E vamos lá para mais uma aula aqui. Vamos olhar minha tela aqui, turma. Bom, como eu comentei com vocês, nós vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou nas calls, na put, né? Eu sei que quando a gente fala de call e put, as pessoas têm uma dificuldade, né? Quando eu falo que a put é simplesmente o inverso da call, eu sei que para muita gente dá aquela embananada, né? Mas é exatamente o contrário da call, tá? As puts. Então vamos pegar aqui o exemplo, vou usar o mesmo exemplo, tá? Da casa, tá? De 100 mil reais. A mesma coisa que a gente usou, que é o código daquela opção, lembra da tabelinha, né? Com o vencimento. Então o vencimento de dezembro, no caso da put, é o X. Então o código dessa nossa opção aqui que a gente está negociando é a casa X100, né? Sempre usando o mesmo padrãozinho aqui, né? Casa é o ativo objeto, X é o vencimento de dezembro e o 100 seria o preço do nosso strike aqui, que é de 100 reais, tá? Então, o preço dessa opção, vou usar os mesmos 5 mil reais, tá? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, né, o cenário número 1 para aquele que está negociando put agora, tá? Então, lembrando, as puts, quem compra tem o direito, né, de vender um determinado ativo num determinado preço, numa data específica. Então, quem vende a put tem a obrigação de comprar aquele ativo naquele determinado preço, tá? Então, vamos usar o exemplo aqui do cenário número 1, né? A mesma coisa, né? O primeiro cenário que a gente está usando aqui é um cenário que o preço do ativo objeto perdeu o valor, né? Ou seja, como se fosse ação, ela perdeu o valor. Aqui no caso da casa, mesma historinha lá, chamei o corretor, fez a avaliação, a casa valia 100 mil quando eu assinei o contrato, né? Quem comprou essa put tem o direito de vender por 100 mil, né? Usando o nosso caso, e quem vendeu, né, tem a obrigação de comprar aquele ativo por 100 mil, tá? Então, beleza. Nesse caso aqui, de 100 mil, chamei o corretor lá, 80 mil reais está valendo, porque a região deu uma desvalorizada, tá muito perigosa aquela região e ponto. Chegou lá, então aquele cara que comprou aquele ativo por 5 mil reais, pagou os 5 mil reais, né, comprou o direito de vender aquele ativo por 100 mil, no caso a casa. Então, quem comprou essa put tem direito de vender por 100 mil. Quem vendeu aquela put tem a obrigação de comprar por 100 mil, independente do que quer que seja. Nesse caso, está 80 mil. O comprador da put chega lá e fala, eu quero exercer o meu direito de vender aquela casa por 100 mil. Já o vendedor, ele vai ter a obrigação de pagar 100 mil nesse ativo objeto, que no caso é a casa, sendo que aquele próprio ativo está sendo negociado por 80 mil no dia, né? Porque ele teve obrigação, ele assinou um contrato que ele era obrigado, né, a comprar aquele ativo por 100 mil. Ele se comprometia a comprar por 100 mil, não importa o que acontecesse. Nesse caso, nesse cenário, o imóvel perdeu valor, mesmo assim, por ele ter assinado aquele contrato, ele ter vendido uma put, né, ele tem a obrigação de comprar aquele ativo por 100 mil reais, tá? Então, nesse caso aqui da put, o comprador da put vai ter uma valorização, porque ele pode vender esse ativo, ele exerce o direito dele, né, de vender aquele ativo por 100 mil, e ele pode ir lá e comprar aquele ativo no mesmo dia por 80 mil e ficar somente com a diferença dele. Tirando os 5 mil reais que ele gastou, né, para comprar aquela put, se acontecesse esse caso aqui dos 80 mil, ele teria um lucro de 15 mil reais, ou seja, pagou 5 mil pelo direito, ele vende esse ativo por 100 mil, quem fez a contraparte, que fez o negócio com ele, que vendeu aquela put, tem a obrigação, compra aquele ativo por 100 mil, independente que ele esteja valendo 80 mil, tá? Então, vamos lá para o cenário número 2, né, que seria o cenário
Na mesma coisa, cheguei lá, chamei o corretor, o imóvel está valendo os mesmos 100 mil reais, então eu não vou exercer o meu direito, né? Eu posso ou não exercer, porque eu já paguei os 5 mil, então eu posso pensar se eu quero ou não vender aquele ativo por 100 mil, sendo que ele já vale 100 mil, não quero, então não vou exercer meu direito. Perdi meus 5 mil, que eu comprei aquela put, avaliei, não vale os 100 mil reais, então vou deixar virar pó. Então, nesse caso da put, se eu não exercer o meu direito de vender aquele ativo no preço do contrato, ele vai virar pó exatamente igual a call, tá? Então, nesse caso aqui, não exercendo meu direito, eu perco meus 5 mil, né? Está sendo negociado a 100 mil, então eu não vou vender. E a pessoa que vendeu aquela put, né? Para mim, ele pôs aqueles 5 mil reais no bolso e ele não tem obrigação de comprar aquele ativo, né? No mercado de opções, eu sei que aconteceu muita coisa aí, antes de acontecer algumas quedas, aí muita gente usava esse mecanismo, né, achando que estava ganhando um dinheiro fácil. Por quê? Todo mês ele pegava lá um ativo que ele considerava um ativo bom, né, ele considerava uma empresa boa, aí o que ele fazia? Todo mês ele vendia, né, uma opção para poder embolsar aquele prêmio, no caso aqui, vamos fingir que seriam 5 mil reais, o ativo está custando 120 mil hoje, eu vou vender a de 100 mil, ou seja, se caso chegue a 100 mil, eu sei que aquele ativo é bom, eu compro aquele ativo por 100 mil, no dia que está custando 120 mil, é fácil falar que você compra por 100 mil, né? E aí todo mês o cara ia lá, pegava aqueles 5 mil, vendia aquela put, tinha a obrigação de comprar por 100 mil, tá sendo negociado a 120, ele fala, pô, só tô pondo dinheiro no bolso. Aí um belo dia, que foi o que aconteceu aí, aconteceram algumas vezes isso, né? O cara tá vendendo a put, dele todo mês lá pondo esse prêmiozinho no bolso. Muita gente vende isso como facilidade, como dinheiro extra. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Qualquer coisa que você for vender, call ou put, tem que tomar muito cuidado. Então, o cara lá vendendo, todo mês ele ganhava os 5 mil, chegou um belo dia, ele teve a obrigação de comprar aquele ativo por 100 mil, que lá no dia que ele estava vendendo aquela put, o ativo custava 120 mil, ele falava que aquela empresa era maravilhosa. E aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho ali, que a empresa ficou horrível e está valendo 50 mil hoje, ou seja, ele teve que comprar aquele ativo por 100 mil e vale 50 mil no dia. Então, ou seja, todo aquele prêmio que ele vinha colocando no bolso todo mês não valeu a pena, né? Por quê? O ativo vale muito menos hoje, né? E ele teve que comprar aquele ativo caríssimo, ou seja, ele perdeu o dinheiro, ele teve a obrigação de pagar caro no negócio que no dia lá que ele foi exercido está custando muito mais barato, tá? E aí aqui no caso do cenário 3, né, a casa tá valendo 200 mil, chamei lá o corretor, ele fez a avaliação, né, chegou lá e fala, cara, eu comprei o direito de vender por 100 mil, ela tá custando 200 mil hoje? Então não faz sentido, ninguém vai querer, né? Eu não vou vender um negócio, eu não vou conseguir vender um negócio por 100 mil, sendo que vale 200 mil hoje, né? Então, quem comprou o direito, quem comprou aquela put, né, que teria o direito de vender por 100 mil, não vai valer a pena, o negócio está sendo negociado a 200 mil hoje, né? Aí quem comprou aquela put, né, quem comprou a put, ele tem o direito de vender por 100 mil, ou seja, ele não vai exercer. Já quem vendeu a put, né, que teria obrigação de comprar aquele ativo por 100 mil, também não vai exercer. Por quê? Ele não tem obrigação, o ativo já está custando 200 mil, então ele não vai ter obrigação de comprar alguma coisa mais barata. Ao contrário, ele tem obrigação caso o ativo estivesse custando mais barato, né, no dia, no caso que a gente usou o cenário 1 aqui, ele estaria custando 80 mil, e ele tem a obrigação de vender, ele tem a obrigação de comprar por 100 mil é uma coisa. Agora, caso contrário, o ativo está valendo mais, o vendedor daquela put, nesse caso aqui, aquela put dele vai virar pó, ou seja, ele embolsou 5 mil dele e ponto, tá? Então é isso, turma. Espero que tenham entendido aí as puts de uma vez por todas, tá? Tem um outro exemplo que eu gosto de usar também nessas puts aí, que é o seguro, tá? Então, é simples, eu vou tentar ser bem rápido e claro aqui, tá? Então, para vocês entenderem, quando a gente fala de seguro de carro, né? A seguradora, ela é sempre a vendedora das puts, tá? Por quê? Todo mês você não paga lá o teu seguro do teu carro, 100, 200 reais lá todo mês? Quando você está fazendo isso, você está comprando uma put, tá? Então, você tem o seguro do carro, você é o segurado, né? A corretora, a seguradora fez a avaliação do teu carro, ele vale 100 mil, funciona da mesma maneira. Você, como comprador da put, no caso segurado, né? Eu pago todo mês 200 reais lá, eu pago, sei lá, R$1.000 por ano,
para poder, caso aconteça um sinistro, ou seja, eu bato meu carro, roubam o meu carro, ou ele pega fogo, se acontecer de eu perder aquele bem, ou ele tiver algum dano, né, a seguradora, que é a vendedora da put, ela garante, ela tem a obrigação de comprar aquele ativo de mim pelos 100 mil reais, que era o valor do meu carro ali no caso, que seria a mesma coisa do contrato. Tá? Então, é fácil de entender. Quando você pensar em put, lembra sempre da seguradora. A seguradora ela é a vendedora da put, ou seja, se tiver um sinistro no teu carro DPT, acabar o teu carro, roubar o teu carro, ela vai lá, você vai acionar a seguradora, você pagando o teu seguro em dia, você tem o direito, né, de receber aqueles 100 mil reais e a seguradora, mesmo que o carro tenha sido roubado e nunca mais seja achado, ela vai lá e te deposita os 100 mil reais, porque você tem um contrato que te garantia, né, que seria a put, eu comprei um direito de vender aquele ativo, no caso a seguradora, por 100 mil reais, caso houvesse algum sinistro, bati o carro, roubaram ou pegou fogo, tá bom? Então é isso, turma, espero que tenham entendido, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.